Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Panorama Semanal. Hoje é 6 de fevereiro de 2021, sábado, tá? E nós vamos começar agora nossos estudos dos gráficos semanais de alguns ativos, né, que nós consideramos importantes para ter uma visão aí do mercado, tá? Do mercado. Então nós analisamos o dólar, analisamos o Ibovespa, tá? As principais ações do Ibovespa, as ações que têm maior peso no Ibovespa, tá? Também ouro, prata, petróleo WTI, petróleo Brent e as três principais índices do mercado americano, que é o SP500, o Dow Jones, Nasdaq e os principais papéis aí do mercado americano, tá? Já que o mercado americano, principalmente, né, o SP500 e o Dow Jones, eles têm correlação positiva com o Ibovespa, né? Ou seja, o que acontece lá no índice americano acaba refletindo um pouco aqui no índice brasileiro, tá? Então vamos aí para os gráficos, lembrando a todos que são os gráficos no período semanal. Eu estou aqui numa plataforma gratuita da investing.com, no gráfico semanal, e os meus indicadores são: essa linha vermelha é a média móvel aritmética de 8 períodos, a linha verde é a média móvel aritmética de 20 períodos, esta linha laranja é a média móvel aritmética de 200 períodos. Essas duas linhas finas são as bandas de Bollinger, e o indicador aqui embaixo é um oscilador chamado MACD, ok? O MACD, ele tem uma espécie de eixo zero, e ele tem dois instrumentos indicativos. O primeiro são as médias, tá? Essas médias, a média vermelha e azul. E o segundo é o histograma. O histograma, ele é plotado de maneira que a gente permita, né, uma leitura, uma maneira mais fácil de ler as informações. O histograma, ele é formado quando ele está altista, quando ele demonstra que as forças compradoras estão maiores do que as forças vendedoras, ele é formado a partir do eixo zero para cima. E quando o ativo está baixista, o histograma é formado a partir do eixo zero para baixo, tá? Então, essa é a formação, as possibilidades aí de formação do histograma do MACD, ok? O gráfico semanal, ele é um gráfico importante, porque segundo a teoria de Dow, o gráfico de prazo maior, ele manda no gráfico de prazo menor. Então, nós analisamos todos os dias, né? Para quem não nos acompanha, eu faço um vídeo chamado De Olho no Mercado. É um vídeo de fechamento, né? Um vídeo de estudos, depois do pregão, onde eu analiso o mini índice, o mini dólar, as possibilidades de day trade. Nós analisamos o gráfico semanal, e o gráfico semanal ele manda no gráfico diário, né? Todos os dias eu faço De Olho no Mercado, em que analisamos o gráfico diário. Mas a tendência do gráfico semanal, ela se sobrepõe sobre a tendência do gráfico diário, tá? O Charles Dow, né, a teoria dele, ele divide em tendência primária, secundária e terciária. Se tratando aqui do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, a tendência primária é o gráfico mensal. Essa é a tendência primária. A tendência secundária é o gráfico semanal. E a terciária é o gráfico diário, tá? Essas são aí as três tendências. As três principais tendências, né? A que comanda, a que se sobrepõe, a que se sobressai sobre todas, é a do gráfico mensal,
ela é a mais importante, a mais macro. E o que acontece nela, né, impacta nos prazos menores. A segunda mais importante é o gráfico semanal e a terceira é o gráfico diário. Tá? O ideal, quando você quer montar uma posição num ativo, o ideal é que você... Deixa eu tirar aqui o tempo, né? O ideal é que você monte uma posição onde as três principais tendências, a primária, a secundária e a terciária, estejam alinhadas. Tá? Então, se você quer comprar um ativo, tá? O ideal é que você compre quando ele está em tendência de alta, tanto no gráfico mensal, quanto no semanal, quanto no diário. Tá? Esse é o cenário ideal para você estar comprando. Ok? Então vamos, já que eu citei sobre as três principais tendências, primária, secundária e terciária, então vamos aqui, eu nunca fiz isso, então vamos analisar então o gráfico mensal e semanal de todos, tá? Então vamos fazer isso hoje. Então vamos lá, o dólar no gráfico mensal, que é o que comanda todos aí, ele está dentro de uma região de lateralização ainda, tá? Mas ele está altista. O que acontece? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar, a gente tem que lembrar o conceito de uma tendência de alta, segundo Charles Dow. Né? Uma tendência de alta, ela tem topos e fundos ascendentes. O que é isso? Os fundos, eles são formados acima do outro e os topos também. Então, aqui nós temos uma região de fundo, 3,13, em 4,24 um topo, 3,64 um fundo, 4,28 um topo. Aliás, aqui ele se lateralizou e ele rompeu, foi aqui, ó, 4,29, e aí ele formou esse topo aqui em 5,93, e aí ele forma um fundo. Então é o seguinte, você vê que um fundo é formado acima do outro. O primeiro fundo está abaixo do segundo fundo, que está abaixo do terceiro fundo, tá? O topo, ele está abaixo do topo, do próximo topo. Então, a tendência de alta, você tem que pensar o seguinte, para que este ativo, que é o dólar, ele continue em tendência de alta, ele precisa subir para formar um topo mais alto que esse topo, ok? Por enquanto, ele formou um fundo e aqui ele se lateralizou, assim como ele se lateralizou aqui embaixo, tá? Você pode ver que ele sobe forte e ele fica afastado da média de 20 períodos. A nossa média mais importante não é a média de 8, mas assim a média de 20 períodos, tá? A média de 20 períodos, ela é a média referência para a tendência, tá? Então eu falei, a tendência são topos e fundos ascendentes, um acima do outro. Ok, esse é o conceito da tendência. Só que esses fundos, eles têm que ser formados dois critérios. Primeiro, acima do outro. Então é o seguinte, o preço ele sai de um patamar, ele sobe e ele volta a cair. Só que ele tem que parar de cair antes dele chegar no mesmo alinhamento do fundo anterior. Então aqui nós temos o fundo em 3,19. Ele sobe, faz um topo na região de 4,20. Aqui são reais, tá? Aqui é a cotação de $1, né? Nesse momento aqui, ó, que 2018, né? Estava 3,16, aí ele sobe, ele está 4,20, R$4,20. Ele cai, na verdade ele caiu neste candle aqui já, a 3,59, mas ele não cai mais, ele vai oscilando aqui de lado. Por que ele faz isso? Porque quando ele sobe, ele se afasta da média de 20 períodos. E, de acordo com a teoria de Dow, como depois que ele sobe, ele não vai subir ad eternum, tá? Ele não vai continuar com o movimento de alta em linha reta e de maneira infinita.
os preços eles oscilam, porque quem opera no mercado, os negociantes, aqueles que compram e vendem o ativo, né, o fato deles venderem e comprarem, né, essa negociação, ela resulta nesse comportamento do preço, tá? Então, os preços eles sobem, formam fundo, e eles caem. E aí, o limite deles de queda deve ser a média móvel aritmética de 20 períodos. Tá? Esta média móvel aritmética, no meu curso Fundamentos de Análise Técnica, que eu vendo ele separado no portal da Udemy, assim como também eu tenho ele dentro do nosso plano de assinatura. Eu vou mostrar aqui, né, no nosso clube de assinatura chamado Grafistas. Eu tenho também, né, diversos conteúdos, entre eles o curso Fundamentos de Análise Técnica. Tá? E aqui não são 12 aulas, não são 8 aulas, aliás. Né? Aqui, nesse caso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aulas. No curso, dentro do nosso clube de assinatura, são 14 aulas, porque eu ensino alguns setups. Tá? Falo também sobre day trade, swing trade e algumas coisas importantes. Então, eu ensino lá no curso sobre a formação das médias móveis. Tá? Você pode ver aqui, ó, médias móveis e os movimentos de expansão e correção. Como que você define? O que é uma média móvel? Né? O que é essa linha verde? Por que essa linha verde ela está subindo? Né? E por que essas velas vermelhas elas pararam aqui e voltaram a subir? O que essas velas vermelhas representam? Aqui na primeira aula, inclusive ela é gratuita na Udemy, tá? Antes de você comprar o curso, se você, por exemplo, não quer entrar no clube de assinatura, mas você quer comprar o curso, você pode assistir essa aula gratuitamente. São 31 minutos e 47 segundos, em que eu falo tudo sobre os gráficos, e eu falo sobre os gráficos de candlesticks, ok? Então, lá no curso eu falo sobre a formação dessa média móvel e por que essa média móvel é utilizada, tá? Mas ela é a nossa referência, ok? Então, só explicando, né, eu comecei essa explicação toda para me referir sobre o porquê desse movimento aqui de lateralização. Isso aqui na literatura técnica chama lateralização ou consolidação. Né? Quando o preço ele anda de lado, a literatura nos diz que ele está sem tendência. Ele tem a tendência de alta, subindo, tá? Quando ele sobe, ele tem, vamos ver se a gente encontra aqui, ó, a tendência de baixa, quando ele está caindo, né? Duas tendências, somente duas tendências. A terceira não é tendência. Quando ele está em movimento lateral, ele está sem tendência. Né, sem tendência, lateralizado ou em consolidação. O que a gente faz? A gente pega o valor máximo, o preço mínimo, nós aplicamos uma ferramenta de desenho, nós temos aqui várias ferramentas de desenho, tá? Essa plataforma que eu Investing, eu não ganho nada para poder falar sobre ela, né? Ela é gratuita, e nós temos diversas ferramentas de desenho. Uma delas é o retângulo, você clica, e aí você seleciona a área que você quer colocar o retângulo, e enquanto o preço estiver dentro dessa região, você não faz nada, você não toma nenhuma decisão nem de compra nem de venda, tá? Então, vamos aos ativos. O dólar, ele está em movimento de lateralização no gráfico mensal. O que está acontecendo com ele? Ele está lateralizando para que o preço possa chegar na média. Então, o que acontece? O preço ele sobe e ele pode cair até a média. Quando a tendência ela está muito forte, quando a quantidade de compradores é maior do que a quantidade de vendedores, numa quantidade, né, muito grande, a relação entre eles é muito grande, né, muito mais compradores do que vendedores, essa tendência ela fica muito forte, tá? O preço ele sobe muito forte. Então, quando ele sobe muito forte em pouco tempo, em poucas barras, tá? Cada barra dessa aqui representa um mês. Então, quando ele faz isso, ele acaba não caindo até a média para fazer o movimento de correção.
né, até a média para voltar a subir. Dá para formar um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, ao contrário dele cair até a média, ele vai andando de lado. Então, a partir do momento que vários candles são formados, a média, que é a composição da média móvel, a composição dela se dá através da média aritmética do preço de fechamento de todos os candles. Então, eu explico isso em detalhes no curso, tá? A média, ela vai sendo formada a cada candlestick, cada mês aqui, ó, que vai sendo formado, ela vai sendo formada, tá? E ela vai subindo. Então aqui, ó, ele vai formando de lado, ele não cai, ele vai formando candles laterais. A média ela vai subindo, subindo, subindo a partir de que, né, cada candle sendo formado, até que chega um momento em que o preço ele toca na média ou ele se aproxima da média, como aconteceu aqui, e aí ele volta a subir, tá? Então essa lateralização que está acontecendo no gráfico mensal do dólar, ela está no meio de uma tendência de alta, tá? Então a gente olhando para essa lateralização, a gente chega à conclusão que é uma lateralização até que a média chegue no preço. As chances são maiores de que quando essa média chegar no preço, o dólar volte a subir, tá? Por conta já deste movimento que ele vem fazendo anteriormente, né? Ele vem subindo acima da média móvel aritmética de 20 períodos, ok? Então, no gráfico mensal, o dólar está lateralizado, sem tendência, mas no meio de uma tendência de alta. Esse movimento de lateralização é uma correção, é uma maneira também que o preço tem de corrigir até a média. No gráfico semanal, você já vê que ele está em lateralização, o mesmo retângulo que estava lá está aqui, mas você vê que o preço, ele não respeitou a média de 20. Ele caiu abaixo da média, sobe, cai abaixo, sobe, cai abaixo, sobe. Entendeu? Então, a média ela está em linha reta. A literatura chama disso de movimento flat, em linha reta. No gráfico mensal, o preço ele está acima da média de 20. Então, enquanto ele estiver acima, ele está altista. Enquanto ele estiver acima, a tendência é que ele continue subindo, tá? A partir do momento que ele já foi abaixo, e ele vai abaixo da média, volta para cima, vai abaixo, volta para cima, e ele fica dentro de um range de oscilação, e aí fica sem tendência, tá? Mas assim, essa lateralização do semanal, a gente percebeu que é uma ida do preço até a média móvel aí de 20 períodos, tá? Então, para quem está apostando aí, ó, maciçamente, né, está montando posições grandes e fortes de que o dólar ele vai cair, olha só, esse candle vermelho aqui é desse mês, né? Nós já tivemos aí já alguns dias, né, do mês de fevereiro, e está começando o movimento de queda. Ele pode cair bastante, ele pode cair até a média de 20, ele tem chance de cair até R$ 4,90, tá? Ele pode cair até R$ 4,90 sem perder a tendência de alta. Ele só vai deixar de ser altista quando ele perde a média de 20 períodos. Então tem espaço para cair, tá? Ele pode cair até R$ 4,90 para retomar o movimento de alta, tá? Então isso que pode acontecer. Logo, o dólar ele está altista no gráfico mensal. Lembrando a teoria de Dow, o gráfico mensal ele se sobrepõe, tá? Ele manda no gráfico semanal e no gráfico diário, tá? Ele manda no gráfico semanal e no diário. Então o dólar está aí nesta oscilação, caiu abaixo da média de 20 aqui no gráfico semanal, tem espaço para cair conforme a gente viu lá no gráfico mensal, tá? O Ibovespa. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira. Ele comporta uma cesta de ações, tá? Geralmente são blue chips,
são ações de empresas de grande porte, que têm faturamentos bilionários, tá? E isso, ele é construído para, primeiro, servir como um termômetro, né, do mercado, né, porque conforme o comportamento dele, né, conforme o comportamento, a performance das melhores empresas da bolsa, a gente sabe se a bolsa, né, ela está mais altista, se ela está em tendência de alta ou em tendência de baixa, tá? Se o mercado está aquecido ou não, tá? E o Ibovespa, ele tem uma correlação negativa com o dólar. Então, se o dólar ele tende a subir, o Ibovespa ele tende a cair. Então, vamos ver aqui o Ibovespa no gráfico mensal. No gráfico mensal ele também está sobre a média de 20 períodos, né? Então, ele está acima da média, conforme o dólar também está acima da média, né? Então, no gráfico mensal, no prazo maior, no macro, eles estão alinhados, né? O que é um grande paradoxo, tá? Porque, né, há estudos e dá para perceber, quem opera aí diariamente, que o dólar sobe, bolsa cai, bolsa sobe, dólar cai, tá? Mas no gráfico mensal ele ainda está sobre a média de 20 períodos. Só que ele parou num topo anterior, né? Ele parou no topo anterior e o Ibovespa, para ele continuar em movimento de alta, é importante que ele suba e rompa essa região do topo anterior, tá? Porque se ele não romper e ele porventura cair, ele pode formar um padrão aqui, ó, baixista, tá? E interromper esse movimento de alta. Existem momentos no gráfico que são definidores. Eu sempre falo isso, tá? Existem momentos que são definidores. Ou seja, momentos que é necessário aguardar que o mercado chegue numa conclusão, que o mercado ele haja, os compradores ou vendedores, de maneira que leve o preço a subir ou cair, e assim o gráfico ele passa a ter um comportamento, né? Ele reflete aqui um comportamento do preço, e aí ele nos gera a informação de que o preço ele tende a subir ou tende a cair. Na análise técnica, né, a gente analisa aqui, ó, os gráficos dos preços, mas esses gráficos, esses preços aqui, eles são nada mais do que o comportamento dos investidores no mercado, tá? Então, para quem acha que a análise técnica não funciona ou é balela, né, não sabe o que está falando, porque a análise técnica, também chamada de análise gráfica, é uma metodologia, ela tem uma metodologia própria, é uma ciência, né, de análise, né, assim como a análise fundamentalista, que tem os seus parâmetros, tem os seus métodos, tá? E ela tem como objetivo a identificação de padrões no gráfico, que na verdade nada mais são do que padrões de comportamento dos investidores no mercado, e devido a este padrão ele já nos informa que o mercado ele vai seguir numa determinada direção. Porque os grafistas, os estudiosos de análise técnica, diversos aí, existe toda uma literatura, uma grande literatura a respeito, eles analisaram gráficos de milhares de ativos, tá? Então esses padrões que nós utilizamos, que nós estudamos e nós operamos, eles já foram identificados por vários estudiosos aí da análise técnica, tá? Que estatisticamente mostraram que quando esses padrões ocorriam, o movimento do preço ele ocorria de determinada forma. Então, esses padrões eles são uma espécie de antecipação do movimento futuro do preço, tá? Baseado nisso também, sobre esses padrões, nós montamos uma posição, tá? Então, nós utilizamos aqui os candles. Então, baseado nos candlesticks, nós sabemos onde, qual preço a gente coloca a nossa ordem de venda programada para proteger o nosso patrimônio, a fim de que nós tenhamos a possibilidade de perder apenas uma determinada quantia, porque se o preço ele continuar em queda,
a gente já tem uma ordem programada num determinado parâmetro, preço ou vários preços, onde a gente já vai sair se o preço ele não se comportar da maneira como nós prevíamos, tá? Então nós temos aí parâmetros técnicos para montar nossa posição através dos gráficos. A análise técnica ela é construída dessa forma. Portanto, existem momentos que são definidores, momentos em que a nossa leitura daquilo que está ocorrendo no gráfico, ela não vai nos dar nenhuma informação, ela não está, no momento, gerando algum padrão que nos dê parâmetro para fazer alguma projeção futura dos preços. Tá? Então, este momento, por exemplo, que o Ibovespa está passando, é um deles. Ele precisa romper aí essa região aqui do topo anterior. Tá? Então, é para dar continuidade ao movimento de alta. Porque quando ele estiver abaixo desse patamar, abaixo, a gente não pode falar que ele está em tendência de alta. Ele já fez um fundo, um topo, um fundo mais alto que o fundo anterior, e agora ele precisa fazer um topo mais alto que o topo anterior. Aqui ele fez. A partir do momento que ele fez esse candle baixista, ele veio até aqui e caiu. E agora ele está retomando o movimento de alta. Ele precisa retomar esse movimento de alta, fazendo que um fundo mais alto que este fundo aqui. Porque se ele não fizer esse movimento de alta e ele cair, né, e aí é o seguinte, ele precisa parar na média de 20 períodos. Então a gente tem que esperar ele vir parar na média de 20. Se ele não parar na média de 20 e ele vir, a partir do momento que ele vem e ele forma um fundo aqui, um novo fundo, no mesmo alinhamento que o fundo anterior, ele interrompeu a tendência de alta. É um padrão que nos informa que não há perspectivas futuras de que esse preço vai continuar em movimento de alta. Tá? Então, por isso que existem momentos que nós não fazemos uma leitura sobre a projeção futura. Não tem como. E esse é um dos momentos do Ibovespa. Então, ele está na região de topo, no gráfico mensal, e no gráfico semanal, ele caiu e retomou aqui um movimento de alta. Essa retomada do movimento de alta, ela não diz muita coisa, tá? Porque é o seguinte, aqui, o que deveria acontecer? Quando o movimento ele está em tendência de alta, ele faz correção na média de 20 períodos, conforme eu falei. Mas quando ele está muito forte, ele faz o que a literatura chama de repique. Ele cai até a média de 8 períodos e volta a subir. Só que ele respeita a média de 8 períodos. Ele para na média de 8 períodos e volta a subir. Só que o Ibovespa ele não parou na média de 8. Ele caiu abaixo dela e agora ele subiu ligeiramente acima dela. Então, nós não podemos levar em consideração que esse movimento aqui é um movimento de repique. Tá? Foi um movimento atípico aqui no meio, né, entre a máxima e a média de 20 períodos. Aqui, ele parou no meio do caminho e voltou a subir. Ele precisa, a próxima semana, o Ibovespa ele precisa continuar em movimento de alta. Se ele interromper esse movimento de alta, ele vai formar um topo mais baixo que esse topo aqui. E a partir deste momento, nós podemos estar diante do início de uma tendência de baixa, tá? Porque para que a tendência de alta dê continuidade, ele não pode formar um topo mais baixo que o topo anterior. Ele tem que formar continuamente topos mais altos, tá? Então ele resolveu fazer um fundo aqui. Neste caso, no gráfico mensal, no gráfico semanal, perdão, ele fez um fundo aqui mais alto que o fundo anterior. Beleza. Está dentro do padrão da tendência de alta. Embora não tenha segurado na média de 8 períodos, não tem problema. Ele parou, ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior. Tá. Agora, para retomar o movimento de alta, ele precisa romper o topo anterior. Porque se ele não romper o topo e ele parar aqui, ele está formando um topo mais baixo. E aí ele interrompe a tendência de alta. Ele interrompe. Ele simplesmente não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele vai interromper e nós podemos estar diante de uma tendência, do início aqui de uma tendência de baixa. Tá? Por isso que este momento para o Ibovespa é definidor.
Não tem como eu falar com vocês que ele vai continuar em movimento de alta. Não tem como. Eu preciso esperar ele romper aqui. Porque a partir do momento que o preço ele rompe esse topo anterior, a informação que ele nos passa é de que ele rompeu e ele já está indo fazer um topo mais alto. Então a informação que ele passa é que a tendência de alta, ele está continuando na tendência de alta, tá? Esse é todo o racional por trás da formação do gráfico neste momento, ok? Então eu não posso falar que ele vai subir e também não posso falar que ele vai cair, que isso daqui foi um pullback, uma correção para queda. Não posso falar. Tá? Olhando aí os mercados mundiais, fazendo uma análise extragráfica, né, analisando aí a questão da pandemia, os impactos econômicos que a pandemia está gerando, negativos, tá? É uma série de reformas jurídicas que precisam ser feitas, reforma tributária, reforma administrativa. Tá? É uma série de conflitos políticos que o governo enfrenta, tá? Tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, né? E as demandas também que acabam surgindo no poder judiciário, né? Principalmente no Supremo Tribunal Federal, que tem um impacto aí econômico nos mercados, na economia brasileira como um todo, tá? A grande recessão aí por causa da pandemia, né? Um número muito alto ainda de mortes. Alguns estados, como o estado do Pará, estão em lockdown, tá? O estado de Manaus lá entrou em colapso, o sistema público de saúde. Então, se você olhar os fatores econômicos, macroeconômicos e microeconômicos, os fatores da economia mundial e os fatores da economia brasileira, a economia não vai bem, tá? A economia brasileira já não vai bem durante, né, já tem aí, ó, décadas, tá? Na verdade, né, na formação do Brasil, né, que o Brasil foi uma colônia de exploração, né, em que o Brasil, os recursos do país foram, né, sacados aí por Portugal, etc. Então o Brasil já começou com o pé esquerdo, tá? E isso vem continuamente. Mas aí depois da independência, etc, né, em vez da administração do país, né, ela ter sido uma maneira mais organizada, né, nós tivemos uma economia planejada. O que nós vemos, e isso aí é questão, eu falo, não a minha fala não tem nenhum viés ideológico político, tá? Tô pouco me lixando se quem está lá na presidência do Senado, a Câmara, do Presidente da República. A minha análise é uma análise econômica e eu exponho aquilo que precisa ser feito, independente de quem esteja no poder, tá? Então, a dívida pública ela está muito grande, né? Nunca em toda a história do Brasil a dívida pública esteve tão grande. A projeção é que esse ano, ou ano que vem, ou pelo menos até 2024, 2026, não sei. Eu li um artigo essa semana falando sobre isso. O PIB, ele ultrapassa 100%, a dívida, aliás, ultrapassa 100% do PIB. Eu acredito que este ano vai acontecer isso, esse ano de 2021. E aí isso aumenta o chamado risco fiscal. Ou seja, principalmente os estrangeiros, tá, grandes investidores, grandes fundos que gerenciam bilhões e bilhões de dólares, né, como a Bridgewater, né, do Ray Dalio, né, nós temos aí a BlackRock, né, do Larry Fink, e vários outros grandes hedge funds, né, que na expressão em português chamam fundos multimercados. Eles gerenciam, administram bilhões e bilhões de dólares, como eu falei. Eles aplicam, investem em diversos países do mundo, tá? E lógico que esse investimento, os países eles atraem esse investimento por conta de uma série de fatores. Um deles é o equilíbrio da economia do país. O Brasil, o governo, ele tem a dívida muito alta, como eu falei, está chegando aí próximo a 100% do PIB, do Produto Interno Bruto. Ou seja, o país, ele deve, né, 90% de tudo aquilo que ele produz hoje. E aí vai ultrapassar os 100%. Isso gera o que é chamado risco fiscal. O que é o risco fiscal? É o risco do governo federal do país não ter dinheiro para pagar suas dívidas. Existem alguns investidores, alguns economistas, alguns analistas e economistas que ficam céticos em relação a isso, porque, segundo, né, na opinião deles, não tem como o governo quebrar,
Porque, primeiro, o governo ele não precisa de produzir para gerar dinheiro, né? O governo ele arrecada, né? O dinheiro que o governo tem é através de arrecadação de impostos, né? E isso não vai parar. As empresas, as pessoas físicas e jurídicas, elas são obrigadas a pagar impostos. Nós pagamos impostos, né? E esses impostos vão para o governo. E aí é o seguinte, né? Existe aquela, peraí, o governo não precisa fazer nada, ele não precisa gerar lucro, ele não precisa de fazer marketing, ele não precisa vender nada para ninguém, ele ganha dinheiro sem fazer nada. Só que a administração do Brasil, ela foi e é tão horrível, mas tão horrível, que o governo, mesmo sem a necessidade de gerar produtividade para ele ganhar dinheiro, a administração ela conseguiu ser tão horrível que fez com que esse dinheiro não foi bem administrado. E aí o país, o governo federal, para arcar com as dívidas, e aí as dívidas que o governo federal tem são, né, a dívida previdenciária, todos os aposentados e pensionistas do INSS, tá? As dívidas, uma série de todos os setores, né, todos os ministérios da economia, do governo federal, né, seja todos os gastos com saúde, educação, tá, infraestrutura, e também tem, né, o tesouro direto, né, os títulos públicos, porque o governo, a partir do momento em que ele não consegue pagar suas dívidas, ele emite títulos, ele emite um documento falando que ele vai pagar para quem comprar aquele título, né, para quem emprestar dinheiro para ele, comprando aquele título, ele vai pagar determinados juros, tá? E aí ele só vai crescendo a sua dívida, só vai crescendo. Essa dívida só vai crescendo. Como que o governo ele sai dessa rota? Ah, perdão, eu esqueci de falar sobre um gasto também, né, que o governo tem, além do previdenciário, etc. Ele tem também com servidores, né? E aí a gente sabe que o serviço público é o setor que paga os maiores e melhores salários, tá? Então, né, os salários do serviço público são até 30 vezes maiores do que os salários da iniciativa privada. Isso fez com que o governo ficasse muito endividado. O governo ele acabou pegando, né, um compromisso de manter salários estratosféricos. Como que o Brasil ele sai disso? Isso é uma trajetória que tem que ser feita durante décadas e décadas. No mínimo 30 anos, de 30 a 50 anos no mínimo. Primeiro, a reforma tributária, ele mudar a questão dos tributos, porque os tributos no Brasil são muito altos e isso inibe, isso impede, isso não atrai investidores, né? Qual a empresa que vai querer investir em instalar uma unidade no Brasil se ele tem que pagar impostos muito altos para o governo? Nenhuma. Esse é um dos fatores. A reforma administrativa, que visa tirar uma série de direitos, só que esses direitos, eles querem que os novos servidores públicos, os novos concursos, não tenham os direitos que os servidores atuais têm. Né? Existem vários economistas que já fizeram uma análise falando que essa reforma administrativa será insuficiente. Tá? O que deveria acontecer é essa reforma administrativa deveria alcançar também os servidores que já estão já nos cargos deles. Tá? Porque os estatutos de diversos órgãos da administração pública, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais, esses estatutos eles estabelecem uma série de benefícios. Tá? E eu já trabalhei no governo municipal e eu sei que quando o servidor, por exemplo, vou dar um exemplo, ele tem um ano de trabalho, ele ganha mais 2 meses de férias. Tá? E assim que ele trabalha durante 5 anos, ele tem 30% de aumento. Então vai acontecendo isso, vai somando os benefícios. Então eu conheci pessoas que o salário base dela, de concurso, era, por exemplo, R$ 1.200. Só que a pessoa já tinha mais de 20 anos que trabalhava no governo. Nisso, o salário da pessoa já estava em R$ 7.000. Tá? R$ 7.000. Uma pessoa que começou ganhando 1.200 já estava em R$ 7.000. Né? E então, assim, esses benefícios eles só vão onerando ainda mais os cofres públicos. Tá? E esse é um dos fatores que acontece no Brasil. Outras reformas precisam ser feitas também, como a reforma previdenciária. Até já fez uma reforma previdenciária há pouco tempo, vai ser necessário fazer outra.
né, já existem estudos mostrando que o mundo, não é o Brasil, é o mundo, a partir do ano de 2048, o número de pessoas idosas vai ser não sei quantas vezes lá maior do que pessoas jovens. Todos os sistemas previdenciários vão falir a partir de 2048. Os modelos previdenciários, eles precisam ser remodelados, tá? Existe aí, ó, um grande problema aí, né, que se você gosta de estudar economia, né, existe um grande problema que você pode se debruçar aí para tentar né, resolver esse problema, essa questão, que é um grande problema que o mundo vai enfrentar, tá? Então é isso, então, né, eu falei tudo isso, né, essa falação toda, para dizer que a economia não vai bem. Então, os investidores, né, os influenciadores digitais aí do mercado financeiro, adoram falar que a bolsa está subindo, né, 150 mil pontos, 120 mil pontos, não sei quantos mil pontos, né, e ficam achando que a bolsa tem que subir ad eterno. Só que os preços da bolsa de valores, eles são baseados, eles são balizados, né, a base deles é a economia real, tá? É a economia real. E se os preços estão subindo indefinidamente, mas a economia real ela não está gerando lucros que vão sustentar essa alta dos preços, uma hora vai acontecer aquilo que é chamado de bolha. De repente, os preços começam a cair. Igual aconteceu aqui, ó, no ano passado. De repente, começam a cair e eles não param de cair. Olha só, vão caindo e cai muito, tá? Isso aqui, ó, foi uma queda enorme. Chegou a falir fundos de investimento. Vários fundos e pessoas físicas faliram, perderam tudo que tinha porque estavam apostando na alta. Tá? Então, assim, essa ideia de que não, o mercado, né, a bolsa, ela sobe indefinidamente, é errada. Você tem que analisar os gráficos, mas saber o que está acontecendo na economia real. Tá? Essa é o cenário aí e o que você tem que ter em mente. Então vamos lá. O Ibovespa está no momento aqui de lateralização. Eu não vou pegar o gráfico mensal dos outros não. Eu já estou olhando aqui, eu falei demais, e nós já estamos em 43 minutos de vídeo. Tá? A maioria das pessoas são muito, né, como fala, preguiçosas, e pouquíssima gente chega até o final do vídeo. Tá? Eu também não quero fazer um vídeo maçante, né? Embora, né, eu traga aqui informações, né, que eu acho assim valiosas, né, e você que está assistindo esse vídeo até o final, escutando aqui a minha fala, né, você recebe aí todas as informações que não são passadas em diversos veículos, tá? Principalmente aí as plataformas de notícias querem noticiar aquilo que gera mais engajamento, tá? Então eu vou ficar no perdão. Eu vou ficar no semanal só pra ficar mais rápido aqui o vídeo. Movimento de alta também na Petrobras, indefinido, vamos ver aí, tem que esperar para ver se ele vai continuar em movimento de alta ou não, tá? Também indefinido no Petrobras. Vale, teve uma leve movimento de alta também, ele precisa também continuar em movimento de alta. BBDC4, que é o Banco do Bradesco, ele teve uma alta, mas a média móvel de 8 períodos segurou o preço, tá? E a média móvel, assim como eu ensino nos meus cursos, ela é uma resistência, tem que tomar cuidado. E TUB4 está baixista, tá? Foi um dos papéis aí que não subiram essa semana, ele caiu. E aí, se ele romper aqui abaixo da média de 20 períodos, ele se torna baixista, tá? Isso aí pode puxar o índice também para baixo. Itaúsa se mantém acima da média de 20, mas foi um candle de dúvida, né? O Itaúsa, que é a holding do Itaú, e Banco Itaú estão baixistas, né? Estão assim mais fracos, em queda, tá? E eles têm um peso aí muito grande aí no Ibovespa. Tem que prestar atenção aí nesse fato. A Ambev em movimento lateral, abaixo da média de 200, que é uma resistência importante. B3, que é uma das que tem a melhor performance aí, tá?
Vamos ver se rompe esse topo anterior. É uma das poucas que estão altistas e com mais força aí de alta. Banco do Brasil está baixista, segurando na média de 20 períodos. Tudo indica que vai continuar em queda, hein? O MACD está baixista e os volumes aqui estão baixistas, tá? Então, na fritada dos ovos, esses aqui que estão com incerteza, como Vale e Petrobras, eles não são touros que estão altistas. Itube e Itaúsa tá puxando para baixo. BBSA3, AS3, quer dizer, tá puxando para baixo. Então, assim, né, olhando aqui só os principais papéis, a gente não pode dizer que o Ibovespa vai continuar em movimento de alta na próxima semana, tá? Porque se esses papéis como Petrobras, Vale, BBDC4 não subir e ao invés disso cair, como os Itaúsa, Itube, Itaúsa e BBAS3 já estão em queda, vai haver uma predominância das forças baixistas, tá? Então, se eu fosse fazendo uma análise agora, parece que a bolsa ela está mais baixista do que altista, tá? Então, olhando aqui, mesmo tendo um alto grau de incerteza, porque tem papéis que estão subindo e outros que estão caindo, eu vejo a possibilidade maior de haver queda do que de haver alta, tá? Mas eu posso estar enganado. Tá? De qualquer maneira, este momento que nós estamos não é um momento que a nossa análise tem um alto grau de assertividade devido ao momento de incerteza que a bolsa está passando, tá? Mas, então assim, alto grau de incerteza, mais baixista do que altista, mas alto grau de incerteza. Tá? Então, essa é a conclusão. Aliás, a conclusão que eu chego é de conclusão nenhuma, né? Conclusão nenhuma. Mas, de qualquer forma, em termos práticos, eu gosto sempre de levar para termos práticos, né? Tá na prática, o que nós vamos fazer? Ficar quieto, fazer nada, comprar nada. Comprar nada. Não é o momento de comprar nada. Petrobras subiu, beleza. Pode continuar subindo? Pode. Vai com Deus. Tchau, vai com Deus, né? Porque não é momento de comprar nada. Tá afastado da média de 20, Ibovespa tá lateral, outros papéis puxando para baixo. Então, assim, não é momento de compra. Não é. Petrobras pode estar sendo puxada aqui por causa do petróleo. Que o preço do petróleo influencia a Petrobras. Tá? Simplesmente por causa disso. Ouro está em queda, mas o ouro precisa romper aqui a região de 1767 para entrar em tendência de baixa. Por enquanto ele está lateral, está sem tendência. Prata deu uma puxada aí, mas corrigiu nessa semana, também em movimento lateral. Petróleo WTI está retomando o movimento de alta, igual eu falei lá, pode estar aí, ó, sendo uma puxada aí do Petrobras. Só que ele está afastado da média de 20, tá? Ele precisa andar de lado aqui, mas para que a média chegue no preço. Petróleo Brent também, tá? Petróleo Brent lateralizou até a média de 8, né? Fez um repique na média de 8, tá subindo, mas tem a média de 200 aqui em cima, que pode bater na média para a média de 20 chegar no preço. Tá? Essa retomada aqui do movimento de alta, ela só se dá com força, com forte volume, quando a média de 20 chega no preço. SP500 foi altista essa semana, chegou a romper a máxima histórica, tá? Mas está afastado da média de 20 períodos. Tá? Esse movimento lateral, ele só termina quando a média de 20 ela alcança o preço. E não é o caso. Logo, esse movimento de alta, ele não é um movimento assim que serve como gatilho para uma forte tendência de alta. Simplesmente subiu, mas em termos de padrões gráficos, a média ainda está afastada do preço. Dow Jones subiu, mas ele fez um candle do mesmo tamanho que o candle da semana passada, tá? Ele só subiu o mesmo tanto que ele havia caído, as duas flats em linha reta, sem tendência, né? Sem tendência, sem conclusão alguma sobre os movimentos futuros do preço. Nasdaq é o que mais está sendo puxado, porque as empresas de tecnologia são as que mais sobem.
tá? Rompeu aqui a região de lateralização, mas ele está afastado da média de 20. Ele foi um repique na média de 8 períodos. Para dar ensejo, né, ou continuidade à tendência de alta, ele precisa corrigir até a média de 20. Ele ainda está afastado da média de 20 períodos. E como os outros dois índices estão laterais, né, as chances que ele também dê ensejo, ou continuidade na verdade, né, ao movimento aqui de lateralização, são grandes, tá? Os principais papéis: Facebook está abaixo das duas médias, está baixista ainda, embora subiu. Amazon está acima da média, mas dentro da região de lateralização, sem tendência alguma. Apple dentro da região de lateralização ainda. Microsoft rompeu, mas depois que rompe, ele precisa fazer uma correção até a média de 20 para formar um novo pivô aqui para retomar o movimento de alta, tá? Microsoft precisa fazer uma correção. Não é o momento de entrar em Microsoft. Netflix ainda em movimento lateral. Google deu uma puxada forte, hein? Puxa vida. Google foi um candle de força, tá? Mas tem que esperar aqui, ó, ele lateralizar ou ele cair até a média de 20 períodos para formar um novo pivô aqui para continuar em tendência de alta. E Tesla está em movimento lateral. Acaba de chegar à média de 8 períodos no preço. Vamos ver se ele vai ter um repique, se ele vai romper a máxima, ou se ele vai continuar em movimento lateral até que a média de 20 chegue no preço. De qualquer maneira, de uma maneira geral, tá? Na fritada dos ovos, mercados estão com grande incerteza. A gente está passando um momento de grande incerteza, tá? Porque os impactos ainda, né, da pandemia, eles ainda vão vir nos próximos meses. Então, assim, não tem como fazer né, os investidores estão cautelosos, tá? É por isso que não estão aplicando aí o dinheiro de maneira que está levando os preços a novas altas, tá? Isso aí, esses movimentos aí laterais, como no mercado brasileiro quanto no mercado americano, eles se dão porque muitos players, muitos investidores acabam vendendo papel, né? Acabam vendendo os ativos, saindo fora, né? Outros acabam comprando. Então, isso aí acaba gerando uma oscilação nos preços que não leva eles para direção alguma, tá? Eles tanto sobem quanto caem, né? E na balança eles sobem a mesma quantidade que cai. Então não tem direção alguma. E sem direção não há tendência, tá? Então, este é o cenário, é um cenário de incerteza, é um cenário que as economias, né, mundiais dos países estão sofrendo bastante, né? Existe muita incerteza também a respeito dos efeitos da vacinação, das novas cepas do coronavírus, tá? Essa é uma questão que muitos não estão se debruçando sobre ela, né? Existe parece que um movimento na mídia, né, de não tratar sobre questões como essa, que são muito importantes e que deveriam ser tratadas, né? Só que como demanda tempo até que os testes científicos sejam feitos, né, isso gera uma incerteza, isso gera uma apreensão, né, e as pessoas elas não querem ser apreensivas, elas não querem ficar apreensivas, não querem, né, elas querem investir, querem que o preço suba e elas ganhem muito dinheiro, tá? E enquanto isso, né, em Brasília, né, os gastos aí estão só aumentando, tá? Né, enquanto isso em Brasília, né, para que o governo federal, o poder executivo, para ter aí uma aliança com o poder legislativo, acaba, né, permitindo aí, ó, a liberação de mais de 3 bilhões de reais. Então, assim, os políticos que estão no poder, seja eles quais forem, eles pensam em termos políticos. Eles estão mais preocupados em atender aos interesses pessoais deles e dos partidos que eles se compõem. Enquanto isso acontecer, nada vai para frente. Não importa se é Lula, Bolsonaro, seja o que for, tá? Até mesmo o Sérgio Moro, o Luciano Huck, Partido Novo, Partido Velho, seja qual for, tá? O sistema, o que tem que mudar é o sistema, tá? É o sistema. Então, o poder legislativo, eles têm que
eles têm que ser cobrados e eles têm que chegar à conclusão de que se eles não fizerem, aprovarem as leis que precisam ser aprovadas, o país não vai melhorar. O país não vai melhorar. E aí, como eu falei no texto essa semana, né, o dinheiro do gringo não vem. Né, e é um dinheiro importante para a Bolsa de Valores. Tá bom? Olha, para você que ficou até agora, eu gostaria de falar sobre o nosso clube de assinatura. Muita gente tem dúvida a respeito do nosso clube de assinatura, sobre todos os conteúdos, tá, da assinatura. Ela custa apenas R$ 49,90 por mês. No link que eu vou deixar na descrição aí, no YouTube, né, ou na bio do Instagram, você tem acesso a essa página, onde que você pode pegar aqui, ó, todos as pontuações que nós recebemos, com todos os relatos das pessoas aí, tá? E aí, quando você faz a assinatura, você compra e você paga R$ 49,90 por mês, você tem acesso a uma plataforma, onde você tem acesso né, a todas as revistas, né, tanto as atuais quanto as revistas passadas, né, porque hoje a revista é gratuita, mas antes não era. E nós temos aqui muito conteúdo exclusivo dos assinantes, cadernos de estudo, né, que são cadernos aí, são artigos aí que eu escrevi a respeito de algumas questões técnicas, masterclass sobre introdução ao mercado financeiro, onde eu ensino não apenas o que está na Udemy, mas eu também ensino setups, um curso básico de opções e as planilhas de setups, além de um canal no Telegram exclusivo para os assinantes, não é um canal aberto, e um grupo também exclusivo para os assinantes. Essas planilhas são duas, a planilha de swing trade, onde quando o setup ele é armado, ele vem para essa planilha com todos os parâmetros, tá? O tipo de setup e quais são os parâmetros aí de entrada, de stop, de alvo, tá? Ele vem para essa planilha e aí que você pode acompanhar por essa planilha, tanto identificar, né, ela vai te ajudar a você aplicar, você operar os setups que eu ensino no curso, tá? Aliás, nesse curso aqui não, né, no curso que está dentro do plano de assinatura, ok? Então os setups estão aqui. Essa é a planilha do gráfico diário e essa é de position trade, do gráfico semanal. Tá? Você tem acesso a tudo isso, mais no canal no Telegram, mais o grupo no Telegram, onde você pode solicitar estudos, tá? Eu respondo lá, tirar qualquer dúvida a respeito de qualquer coisa, tá? Qualquer coisa sobre o mercado financeiro. E nós vamos começar um novo curso chamado Como Operar Super Tendências no Day Trade e Swing Trade, tá? Esse é um novo curso, vai ser exclusivo para os assinantes. Somente os assinantes vão ter acesso a este curso, tá? Então, se Deus quiser, um abraço a todos e se Deus quiser, até semana que vem.